Eu chamei de Mediação Comunitária Colaborativa, Novas Perspectivas para a Educação em Museus, que é o título de um artigo que eu escrevi junto com o educador que me acompanha nesse projeto, que é o Maurício André da Silva, que é meu orientando lá no MAI, em Arqueologia, fez o mestrado, agora faz doutorado, e é educador do MAI. E nós fizemos um artigo que está publicado com esse nome na revista ETD, Educação Temática Digital da Unicamp. Nós publicamos em 2018, que era uma avaliação do que era esse projeto desde que ele começou lá nos anos 90. Tá? Então, rapidamente, nós somos um museu de arqueologia e etnologia, vou mostrar algumas das nossas... É um museu cujas principais coleções têm a ver com são da área de arqueologia brasileira, né? Nós temos aproximadamente 1 milhão de itens de acervos em arqueologia brasileira, arqueologia clássica e do Mediterrâneo, etnologia brasileira, etnologia africana e afro-brasileira e arqueologia pré-colombiana também. Aí tem algumas cenas da antiga exposição de longa duração. Eu gosto de mostrar as fotos dessa antiga exposição, porque nós temos muitas saudades de uma exposição de longa duração e é a Cristina que concebeu essa exposição. E nessa nova sede, né? Então, algumas desses acervos que nós temos. É um museu cujas 3 atividades principais é a docência, a pesquisa e a extensão, né? A universidade encontra nos museus um canal fundamental para a divulgação das suas pesquisas, enfim. E temos um setor educativo, um setor da expografia, que juntos compõem a comunicação museológica, que infelizmente veio diminuindo o número de pessoas que trabalham com essa área, né? Nós fomos 5 educadores, eu fiquei como educador de 87 até 2008, 21 anos, depois eu passei para docente na área de museologia, mas sempre continuei muito próximo das atividades, propondo projetos, enfim. E continuei com o trabalho com a comunidade de São Remo, né? Hoje nós temos apenas exposições temporárias na nossa sede, por uma série de razões que não vou entrar para a gente não perder muito tempo, mas essas seriam algumas das nossas áreas. Nós temos toda essa área de arqueologia brasileira, clássica mediterrânea, pré-colombiana, etnologia africana e afro-brasileira, a etnologia brasileira e um acervo documental de todas essas pesquisas, né? Então, retomando um pouquinho essa origem da exposição. Nós temos, teoricamente, todas as influências que sabemos da Mesa Redonda de Santiago do Chile, que criou essa ideia do museu integral, integrado à sua comunidade, da experiência norte-americana dos museus de vizinhança, né? A 9ª Conferência Geral do ICOM de Paris, né? Que também veio com a questão da discussão de um museu mais voltado para as suas comunidades dos seus entornos, não considerar as coleções como um fim em si mesmas, mas um meio para atingir um trabalho social mais efetivo. A experiência do Mário Vázquez Rubalcaba, na Casa del Museu, e a experiência dos museus comunitários mexicanos, que eu pude conhecer em 1992, 93. E isso me fez pensar muito como atuar nessa experiência. E aí teve essa coincidência dessa ação que a gente começou a fazer com a comunidade, com os adultos que faziam parte dessa escola de alfabetização de adultos que funcionava na sede da Associação de Moradores da São Remo. Então, a gente tinha como clareza, né, que a gente queria construir um projeto que fosse na direção de ser um provocador de mudanças sociais para alcançar o desenvolvimento social, de partir das coleções ao público e na relação com o seu patrimônio, conquistar novos públicos. Essa era a nossa grande intenção, de conquistar novos públicos e assumir efetivamente a função social do museu, que até então, basicamente, trabalhava com as escolas. Mesmo sendo um museu universitário, o MAI recebia muito basicamente, até hoje, né, com maior frequência, o público escolar. Mas nós queríamos ampliar para outras categorias de públicos, terceira idade, público em situação de vulnerabilidade social, enfim, outras categorias que não frequentavam o nosso espaço. E nós estamos vivendo as discussões sobre o paradigma da inclusão social, né? Que tinha muita relação com a Declaração de Salamanca, na Espanha, que fez um grande congresso, uma grande discussão, um grande seminário para discutir a questão da inclusão social na educação, né? E essa discussão foi chegando também, foi seduzindo também o universo da museologia. Isso eu estou falando no final da década de 80, começo da década de 90.
E aí a gente sabia que o início do nosso projeto seria uma proposta de tentar conquistar esse público que tinha uma relação de amor e ódio com a universidade, porque são funcionários da universidade, especialmente na área da limpeza, na área da vigilância, mas que não entram efetivamente nas suas instituições. São pessoas visíveis e invisibilizadas, né? É uma relação que a universidade sempre teve uma intenção de fazer trabalhos e realizar trabalhos, e realizou efetivamente muitos trabalhos importantes de aproximação, mas também muitas vezes de exclusão. Tá? Então, a gente tem algumas pessoas que incomodam os nossos docentes, os nossos funcionários, que são as crianças que pedem dinheiro, que pedem uma ajuda monetária para guardar os seus carros, os seus estacionamentos. São crianças que nos finais de semana vão empinar seus pipas, vão tomar sorvete, vão jogar futebol. Agora tem, em frente ao museu, um pessoal que está frequentando, tem um grupo que pratica aquele esporte, eu não sei o nome, mas parece uma patinação no asfalto, com 2 varetas e vão patinando no asfalto, né? Já tem um grupo ali na comunidade São Remo que já se tornou competitivo, já conseguiu medalhas, enfim. Então, a gente sai, às vezes, às 6 horas da tarde do museu, e a gente vê essas crianças, esses adolescentes treinando em frente ao museu. Nós queríamos, então, realmente nos aproximarmos deles e estabelecer um efetivo elo de trabalho. E começamos a trabalhar com os adultos, primeiramente, sobre o tema do patrimônio local. Então, foi muito interessante porque coincidiu que eles estavam no período de eleição da nova diretoria da Associação de Moradores. Então, eles acharam interessante que os candidatos a diretores ou presidentes da Associação de Moradores fossem chamados para discutir quais eram as suas plataformas, o que eles queriam fazer para melhorar o patrimônio da comunidade São Remo. E aí eles começaram a ir em busca também dos antigos moradores, dos primeiros moradores da comunidade São Remo. Foi aí que nós descobrimos, através de entrevistas, nós fizemos um trabalho de entrevistas muito interessante. Nós entrevistamos o seu Epifânio, que eu nunca me esqueço dele, que era um senhor de 92 anos, vindo do interior do estado da Bahia. Ele veio para ajudar a construir o imenso patrimônio da universidade. E, claro, foi morar na periferia da cidade universitária, que era onde hoje está formada a favela. E ele dizia que aquele era um espaço super bonito, que aquele era um espaço verde, e era um espaço onde os animais da escola de veterinária, da faculdade de veterinária, pastavam, e onde os alunos aprendiam a dar vacina nas vacas, nos porcos, nos animais, etc. Só que eles eram trabalhadores, queriam morar próximo, então a universidade arrumou um cercadinho, né, para que eles pudessem morar. E, claro, como a gente sabe, em toda grande cidade, São Paulo não foge à regra, as pessoas vão trazendo seus parentes, vão buscando novas oportunidades de emprego, fugindo da seca, fugindo da situação de miséria, e as favelas vão aumentando e vão tendo todos os problemas que nós sabemos, né? Não que a favela crie o problema, mas a gente sabe que eles são expulsos com uma lógica do sistema capitalista, né? Enfim, nós pudemos conversar com o seu Epifânio, nós pudemos ver fotos antigas de como era o espaço, gravamos todas essas fitas, essas entrevistas, e chamamos os candidatos à diretoria da Associação de Moradores para dizerem quais eram as suas plataformas, quais eram as suas propostas para a melhoria da condição de vida. Então, muitos tinham a questão da iluminação, de trazer um posto de saúde, de criar creches, né, para as crianças, áreas de lazer. E aí nós fomos mapeando quais eram essas áreas. Fomos mapeando quais eram as lideranças comunitárias. E vimos que havia lideranças esportivas que organizavam campeonato de futebol. Vimos que havia um circo-escola mantido pela Secretaria do Bem-Estar do Estado de São Paulo. Tinha um circo-escola, que era uma escola de circo para crianças, né? Para ensinar malabarismo, para ensinar, enfim, as atividades que acontecem dentro de um circo. E conhecemos também as lideranças religiosas. Lá existiam os neopentecostais, os evangélicos, os católicos, os espíritas, os praticantes do candomblé, das religiosidades afro-brasileiras, enfim. Era todo
era uma microcidade dentro de uma comunidade que tinha aproximadamente 20 mil pessoas, né? E nós fomos trabalhando com diversas oficinas sobre preservação patrimonial, né? Pedindo que eles trouxessem os seus objetos, que contassem a sua vida através dos seus objetos. Foi algo muito bonito, muito interessante, muito triste também, mas eles podiam se sentir mais à vontade falando disso. E, infelizmente, o nosso museu estava fechado ainda, nós estávamos adaptando o espaço expositivo, não tínhamos aberto a exposição ainda, então eles quiseram conhecer 2 museus de São Paulo, o Museu Paulista e o Museu do Instituto Butantan. O Museu Paulista, para quem não conhece, é um museu de história, que pertence à USP, é o primeiro museu da cidade de São Paulo, ele foi criado em 1890, foi inaugurado em 1895, vai ser reaberto o ano que vem, ele está 13 anos fechado por conta por causa de problemas na sua estrutura, né? Na sua estrutura do teto, enfim, estava com rachaduras. Ele está sendo restaurado e vai ser reaberto o ano que vem, se tudo der certo, nas comemorações do bicentenário da nossa independência, né? E a nossa origem, inclusive, está lá. A origem do MAI também está nessas coleções da área de arqueologia e etnologia, porque ele foi criado como Museu de História Natural. Hoje ele é apenas um museu de história. Porque em 89, hoje, houve a fusão dos acervos arqueológicos e etnográficos da Universidade de São Paulo. Então, se criou um novo MAI através da fusão de 2 instituições, que era o antigo Instituto de Pré-História e o antigo MAI, e dos acervos arqueológicos e etnográficos do Museu Paulista e um acervo etnográfico da Faculdade de Filosofia e Letras, o acervo Pinheirosa, que é um acervo etnográfico indígena. Bom, fizemos diversas atividades, diversas oficinas. Tudo que a gente fez, nós gravamos, nós fotografamos, visitamos ao Museu do Instituto Butantan, que é um museu especializado em animais, serpentes, cobras, e também funciona um hospital de vacinação contra picadas de cobra, enfim, é um museu centenário também, e que produz vacinas para todo o Brasil, inclusive contra o coronavírus. E, ao final da atividade do ano, abrimos uma exposição super pequena, uma exposição feita com recursos muito poucos, mas feita por eles, com eles, para ser aberta no último dia de aula, que ficou aberta durante 3 dias. Essa experiência toda, eu estou contando um pouquinho mais de detalhes para vocês entenderem o que vai acontecer depois com as crianças. Porque toda essa atividade depois, e essa experiência, nós avaliamos, refletimos sobre essa experiência e chegamos à conclusão que a gente deveria começar a trabalhar também com as crianças que frequentavam esse mesmo local no período da manhã e da tarde, que eram crianças que frequentavam a escola de educação infantil. Bom, nós tínhamos claro, então, que essa experiência ia ser um grande desafio. Nós não queríamos apenas formar novos públicos, mas todo o projeto de inclusão social começa nessa perspectiva, depois ele pode se tornar algo maior, mais inclusivo, efetivamente, do que apenas criar uma nova categoria de público que não visitava a exposição, não visitava a nossa instituição. Então, nós começamos efetivamente, no ano seguinte, nós percebemos que também todo dia 19 de abril, que no Brasil é dia do índio, né? É uma coisa um pouco estranha, talvez, para quem não seja brasileiro, mas 19 de abril é o dia do índio, né? No dia 19 de abril, nós somos muito procurados por escolas. Somos normalmente, mas no dia 19 de abril, a visitação ela duplica. E havia uma escola de crianças, de pré-escola, que sempre procurava o MAI no dia 19 de abril. Ela queria fazer uma visita, depois fazia pintura corporal, e nesse dia as crianças se sentiam indígenas, só nesse dia, né? É um pouco esse imaginário culpado que temos na nossa história pregressa, né? Pregressa e atual, contemporânea, porque continuamos a dizimar as populações indígenas no nosso país, infelizmente, ainda mais nesse contexto no qual estamos inseridos, nesse contexto neofascista. Então, nós tínhamos uma grande frustração. Nós queríamos estabelecer um projeto efetivo com essa comunidade de crianças, mas que não fosse só no dia 19 de abril. Então, procuramos a escola, que chamava-se Núcleo Girassol. Era uma ONG, uma organização não governamental, que sustentada por uma entidade religiosa, metodista, que adotava algumas crianças e acompanhava essas crianças na sua idade escolar.
Tá? Apresentamos a nossa proposta de realizarmos uma atividade durante um longo ano, aproveitando toda a experiência que tínhamos tido com os adultos, queríamos ter com as crianças também. Né? Então, nós pensamos que esse deveria ser um compromisso ideológico dos nossos educadores. Nessa época, nós tínhamos 5 educadores, éramos felizes e não sabíamos, que hoje só temos 2, né? O Maurício e a Carla, e eu dou um suporte quando posso, na medida do possível, porque também tenho milhões de outras atividades como docente, orientação, né? Enfim, tudo que a gente sabe o que é a carreira docente, como elas nos exigem muitas outras atividades, né? Carga docente e tudo isso. Queríamos, então, ter o apoio da instituição, tivemos todo o apoio da Cristina, que era a nossa chefe da divisão de difusão cultural, levamos o projeto em frente para o nosso conselho deliberativo, tivemos a aprovação, a gente queria que a instituição apoiasse esse projeto e começamos uma série de atividades com as crianças também, né? Com a perspectiva de que a inclusão museológica, a inclusão nos museus não devia ser uma política assistencialista, mas sim um compromisso ideológico da instituição, não apenas dos educadores. Apesar de que muitas vezes ficou só na mão dos educadores e da museologia e não conseguimos, num primeiro momento, mobilizar os arqueólogos, os etnólogos, os pesquisadores, os chamados curadores, né? No primeiro momento. Hoje já estamos num outro momento que a gente já considera que a gente conseguiu conquistar alguns outros 2 ou 3, pelo menos. Então, tínhamos claro que não poderia ser apenas uma opção individual, mas tinha que ser um projeto institucional, né? Então, já falei um pouquinho dessa invasão de 94, né? Além dessa invasão de 1994, também houve uma outra experiência muito desagradável que aconteceu no final da década de 90, que foi a morte de um adolescente de 13 anos que entrou no campus para nadar na nossa raia olímpica e acabou morrendo afogado. Mas a grande reação violenta dos próprios moradores da São Remo foi que ele não foi socorrido pelos vigias, porque ele pulou o muro, começou a nadar e começou a se afogar e não foi socorrido. Então, foi outra tragédia, outra relação muito mal resolvida, e os moradores, no dia do enterro, também atentaram contra algumas das nossas instalações. Tá? Então, a gente viu que cada vez mais tinha que estabelecer elos de ligação, né? Porque não podia ser essa relação de amor e ódio, tinha que ser uma relação do afeto, tinha que ser uma relação que os considerasse como cidadãos, como trabalhadores da universidade, e como cidadãos que têm o direito, como outra pessoa, de entrar e visitar as nossas instalações, visitar os nossos museus, visitar nossas exposições e serem acolhidos efetivamente. Bom, então, pensamos numa primeira fase, que eu chamo, foi toda uma fase já tínhamos feito com os adultos, começamos a fazer com as crianças, mas em 2006 nós efetivamente conseguimos estabelecer um projeto mais efetivo, né? Com equipes, né? Comigo, com 3 estagiários, com recursos e etc. Então, o nosso objetivo nesse primeiro momento era diversificar o nosso público, como eu já disse, acentuar a função social de uma instituição museológica, trabalhando com públicos que normalmente não possuem acesso aos nossos espaços, contribuir para o aprofundamento da relação entre a universidade com as suas comunidades e seu entorno, por meio de projetos de cultura e extensão, e, efetivamente, ampliar discussões acerca do conceito da diversidade cultural, na perspectiva de que a convivência com as diferenças culturais pode levar à compreensão dessas diferenças e estabelecer um processo efetivo de interação social. Se falava muito em diversidade cultural, se falava muito em... Né, o Brasil vivia um processo de redemocratização, final da ditadura, enfim, se falava muito do reconhecimento da diferença, se louvava muito a questão da diversidade cultural, mas a gente queria que, efetivamente, nós pudéssemos trabalhar com o diferente, trazer o diferente para falar de si e para estabelecer um processo de interação social. Não é? E aí os dirigentes dessa ONG construíram uma sede para o projeto Girassol. Está aí a sede, à direita de vocês, no canto direito e superior,
né? E fizeram uma sede na favela, na comunidade, extremamente respeitada. Hoje já está pequena, já estão pensando em ampliar, né? E ela funciona por doações e com base nessa igreja metodista que eu falei, metodista livre que eu falei para vocês, né? A igreja metodista livre no Brasil, ela tem muitos adeptos que são orientais, que são imigrantes japoneses, tá? O pastor, ele é japonês, ele é filho de imigrantes japoneses e uma grande comunidade de orientais, tá? Então eles têm, como é que ela funciona? As crianças que estudam de manhã podem se apresentar para serem acolhidos por essa ONG no período da tarde. E as crianças que estudam à tarde podem ficar no período da manhã. Eles têm uma capacidade de 60, eles podem atender 60 crianças. E aí eles atendem as crianças mais carentes. Dentre as carências de uma comunidade, aquelas que são mais carentes ainda. Tá? Então, para vocês verem, olha, o museu, vocês conseguem ver essa parte que tem um teto. O museu está nessa parte aqui, quer dizer, eu vou apontar, vocês não vão ver. Mas é essa parte que tem um toldo azul, vocês estão vendo? Onde está escrito Avenida Professor Almeida Prado. Você seguindo essa Avenida Almeida Prado, nós já entramos na Rua Quianés. Essa Rua Quianés já é a primeira rua da comunidade. Então, ela é muito próxima. E nós saímos de uma área extremamente verde. Quem conhece o campus da Universidade de São Paulo sabe que é uma área muito bonita, muito verde, muito agradável. Você entra numa área que só tem construções bastante carentes, né? Como, por exemplo, essa que eu trouxe, essa imagem. Muitas das construções já são de tijolos, mas ainda a gente encontra algumas construções feitas de madeira, feitas de tábua, feitas do descarte da cidade de São Paulo. Então, tem um riacho que passa dentro, que é absolutamente poluído, contaminado. Então, tudo é jogado aí. Quando chove, é um horror, porque esse rio ele inunda e as casas são inundadas, são atingidas. Então, essas são algumas das áreas que eu peguei para vocês darem uma olhada, as áreas mais complicadas, e mais ou menos 20 mil pessoas moram nesse espaço, com todos os problemas que vocês sabem que existem numa comunidade. Tráfico de drogas, violência, iluminação, doenças que são transmitidas pela presença dos ratos, enfim, tudo que vocês podem imaginar que haja um problema, violência policial e etc, etc. Como é que nós começamos a estabelecer esse trabalho com a comunidade? Nós não queríamos dizer para elas o que era o MAI. Nós não queríamos dizer que uma instituição museológica é aquela que possui uma coleção de objetos, uma coleção de objetos reunidos em diversas maneiras, com escavações arqueológicas ou com doações. Nós queríamos que eles entendessem o que era a coleção. O que era uma coleção? Uma coisa é uma coleção institucional que pertence ao museu, outra coisa é uma coleção que eles próprios podiam ter em suas casas, né? Ou na escola. Então, nós fizemos um levantamento, nós vimos que as crianças tinham coleção daquele história em quadrinhos da Turma da Mônica, que todo mundo leu a Turma da Mônica em algum momento da sua vida, né? Que é uma coleção que ajudou a alfabetizar muitas crianças, né? História em quadrinhos. E nós começamos a trabalhar a noção de coleção. O que é uma coleção? Então, tínhamos coleção de história em quadrinhos, da Turma da Mônica, eles tinham coleções de figurinhas, eles tinham coleções de álbuns da Copa do Mundo, que contavam as histórias da Copa do Mundo de futebol, eles tinham coleções de cartas, as meninas tinham coleções de cartas, os meninos tinham coleções de chaveiro, coleções de bola de futebol, etc, etc. E nós começamos a fazer algumas atividades de caráter museológico, ou seja, como reunir uma coleção, como separar uma coleção, como guardar uma coleção, como registrar essa coleção, como expor essa coleção. Tudo de uma maneira absolutamente lúdica, né? E agradável, né? Então, vocês estão vendo aí eles fazendo algumas atividades, reunir por personagens, reunir a Turma da Mônica, a coleção de histórias da Mônica através, por exemplo, de alguns personagens, o Cebolinha, o Cascão, a Mônica, né? Que são os personagens dessa história, que todo mundo lê, né? Ou todo mundo já leu em algum momento. Fizemos algumas atividades, né? Com eles, tá?
tampas de garrafa PET, de refrigerante descartável, enfim, fizemos atividades também. E depois, só depois dessas atividades, depois que nós trabalhamos a noção do que era uma coleção, é que nós os levamos ao museu para visitar esse espaço, um espaço institucional que coleciona, que reúne objetos, que preserva, tarará, tarará, que nós todos já sabemos, não preciso falar para vocês. E aí, com o apoio de duas estagiárias, de uma estagiária que era a Márcia Lica, que depois veio fazer o mestrado com a gente, hoje ela faz o doutorado na Universidade Complutense de Madrid, eles nos ajudaram muito, os estagiários. Nós temos um programa para estagiários na Universidade de São Paulo que nos ajuda muito a respaldar esses projetos, os projetos de cultura e extensão da universidade. Antes era da Pró-Reitoria de Cultura, agora é a Pró-Reitoria de Graduação, que paga um salário para eles em 40 horas semanais, né? O salário é super baixo, mas ajuda o estudante durante o tempo que ele faz o seu curso, os seus cursos. Então, aí visitamos aí, na década de 90, o espaço da antiga exposição de longa duração, o espaço da arqueologia brasileira, enfim, né? E aí tivemos a sorte de contar com duas mulheres que ajudaram muito a gente a compor, por exemplo, nós dividimos em 2 momentos. Nós dividimos atividades na própria sede da escola e também no museu. Então, nós fizemos atividades relacionadas a temas da cultura africana no Brasil e temas da cultura indígena, que são os 2 temas fortes do nosso acervo, e que nós podíamos fazer relação com a vida deles, com a realidade deles. Uma perspectiva muito freiriana, né? O Paulo Freire falava muito em palavra geradora, a gente falava muito do objeto gerador, nos apropriando, inclusive, do trabalho daquele historiador cearense, que eu esqueci o nome agora, que fez aquele livro... não vou me lembrar agora, mas ele parte da questão da palavra gerador, do objeto gerador, muito se baseando em Paulo Freire. Ele é um historiador... Francisco Regis Lopes. Francisco Regis Lopes, exatamente, isso mesmo. Obrigado, Judite. Que tem um livro muito interessante sobre essa questão do pensamento paulo-freiriano transposto para o ensino da história e nos museus de história. Nós tivemos a sorte de contar com a Antônia Vimbai, que era uma mulher negra do Zimbábue, que morava em São Paulo, ficou sabendo do nosso projeto, se reuniu conosco, falou, eu quero contribuir com o projeto. Foi absolutamente ao acaso, porque havia uma outra estagiária, que também era nossa voluntária, que era a Marnie. A Marnie era alemã, tinha morado no Zimbábue, veio trabalhar numa escola alemã em São Paulo e conheceu e restabeleceu contato com a Antônia e falou do projeto, e as duas trabalharam muito com a gente. Então, a Antônia Vimbai nos se ofereceu para fazer várias oficinas com a gente sobre a cultura do seu povo, do Xoniera, que era sua etnia, Xoniera. Então, ela colocava a roupa do seu grupo, ela fez uma oficina com a gente de música do seu povo, ela fez uma oficina de alimentação, ela fez com a gente uma oficina de instrumentos musicais, e toda criança dançava, toda criança elas participavam, era uma grande alegria, os professores eram muito animados, né? Aí o dia que ela teve que ir embora, enfim, a despedida dela, mas enfim, aqui nós estamos os professores, fizemos umas atividades com instrumentos musicais, com material reciclável, enfim. Uma oficina sobre máscaras, para relacionar com o tema do nosso acervo de máscaras africanas, através dos carimbos, né? Então, fazíamos as atividades na escola, depois visitávamos o museu e fazíamos essas relações de ida e vinda, né? Eles fizeram uma oficina de máscaras com carimbos, etc. Estou mostrando um pouco as estratégias. A Antônia Vimbai, novamente, fez uma comida típica uma comida uma comida ritual do grupo do Xoniera, no Zimbábue. Eles fazem um purê de milho, à base de milho, e com muitas verduras, com muitas especiarias, muitas espécies, né? Que eles fazem todo o tempero. E ela fez questão de fazer essa comida para todos nós, né? Só que ela falou assim, olha, vai ser uma experiência de estranhamento, porque no meu grupo, na minha etnia, quem come essa comida tem que comer com a mão e com a mão direita, tá?
Então, eu vou pedir para que vocês e as crianças todos possam comer esse prato, que é um frango à moda salsa, era o nome do prato, né? Que vocês possam. Vai ser um estranhamento, mas o estranhamento era essencial para a gente. O estranhamento era fundamental. Se a gente queria trabalhar o conceito de diversidade cultural e de diferenças. Como é que a gente pode conviver com a diferença? Né? Então, porque na comunidade nós temos crianças que são negras, nós temos crianças que são pardas, nós temos crianças que são indígenas e nós temos crianças que são bolivianas e indígenas. Nós temos alunos que moram na favela, porque não conseguem pagar o aluguel. Em São Paulo, que é uma cidade muito cara, vão morar, já tem alunos da engenharia, da história, enfim, que não conseguem vaga no alojamento de estudantes e vão morar na favela, porque o aluguel é muito mais barato. Né? Enfim, essa foi uma experiência de estranhamento. E aí estava o frango, a moda de salsa, com esse purê, com a couve, com que ela conseguiu adaptar, com que ela encontrou no mercado, e aí distribuindo para todo mundo. Aqui está a Marne e aí está a Antônia. E a Antônia trouxe uma outra amiga dela do Zimbábue também. E aí a experiência de estranhamento, de comer com as mãos. Né? No começo causou uma reação muito estranha, mas todos depois acabaram adotando esse costume do choniera, e todos adoraram a comida porque estava efetivamente uma delícia mesmo. Né? Enfim, fizemos várias oficinas de jogos e brinquedos africanos, depois fizemos com aquela ação indígena também, danças, aí está a Marne, que é alemã, que morou no Zimbábue também um bom tempo. Enfim, fizemos várias atividades, os professores sempre participavam, sempre depois fazíamos uma avaliação com a equipe. Visitamos também o Museu Afro-Brasil. Nós achamos que era interessante também conhecer um outro acervo que trabalhasse a questão africana e que tivesse mais acervo afro-brasileiro, mas tem mais um acervo africano propriamente. Foi uma visita muito interessante também. Todos os coordenadores foram, visitaram. E mesmo tendo os coordenadores da ONG sendo metodistas e sendo criacionistas, eles nunca interferiram no nosso trabalho. Eles nunca, por exemplo, se colocaram contrariamente a que nós falássemos sobre a evolução do homem na pré-história, nunca se colocaram contrário a isso. Né? Mesmo sendo criacionistas, eles sempre respeitaram o trabalho que a gente fazia com a comunidade. Isso eu sempre achei, eu sempre reputei de uma maneira muito respeitosa, muito interessante, esse respeito que eles sempre tiveram para conosco. Fizemos atividades com relação ao trabalho do arqueólogo, caixinhas de areia com os objetos enterrados, enfim, fizemos uma série de atividades para relacionar as questões que tinham possíveis de estabelecer essa relação entre arqueologia e etnologia com a realidade deles. Aí, por exemplo, uma menina que eu falei para vocês, uma garota que é indígena e é boliviana, né? Ela não falava direito nem o espanhol, porque ela era a falante da língua quechua, né? Lá na Bolívia, e que sofre um preconceito terrível. As crianças em São Paulo, que são descendentes de bolivianos, que falam quechua ou espanhol, são muito discriminadas, né? A gente sabe dessa relação que é muito difícil. Fizemos também uma oficina de alimentação indígena com a tapioca. A cozinheira da escola não sabia que tapioca era de origem indígena, ela sempre achou que tapioca era africana, enfim, achou demais. E tudo que a gente fazia, a gente coletivizava, a gente estabelecia uma relação com todos. Né? Comemos a tapioca também, que hoje já se come com queijo, presunto, goiabada, etc., etc., né? Já fizemos todo aquele processo de fusão, né? Que a gente sabe que é muito o Brasil. As reuniões com as equipes se acabavam a cada núcleo, a cada ciclo, a gente fazia reuniões com toda a equipe de coordenadores e professores. As atividades aconteciam na escola e também no museu, nas exposições. E a visita ao museu sempre era um momento muito interessante. Por quê? O momento da visita ao museu era um momento que eles se sentiam livres, porque eles conseguiam sair do espaço deles e entrar num espaço que era verde, um espaço que era amplo, porque na favela não existe isso. Eles vivem em cubículos, né? Tudo é construído, não há área verde, não há nenhuma área de lazer, a não ser o Circo-Escola, que foi construído próximo do hospital universitário. Então, tudo era muito... Quando visitam o campus, é tudo muito... É a liberdade para eles de uma maneira radical.
aí estão fazendo uma atividade de arqueologia simulada, que a gente chama, né? Enterrar os objetos, fazer um quadriculamento e eles descobrirem os objetos, utilizando os nossos kits, os nossos recursos pedagógicos. Aqui é um kit de objetos infantis indígenas que nós temos até hoje, e então a gente está utilizando esse kit para trabalhar a questão indígena, os objetos que os pais fazem para os filhos, ou as mães fazem para as filhas, tem a ver com a agricultura, com a caça, etc. E no final sempre a gente fazia uma divulgação do trabalho feito na própria escola, de uma maneira muito simples, de uma maneira muito o que era possível fazer no final do ano com os recursos que tínhamos, que eles tinham também. Bom, então esse aí eu vou interromper agora, porque agora esse seria a primeira fase do nosso projeto. Essa é a primeira fase que a gente conseguiu reunir as experiências do trabalho com os adultos, que depois a gente com os adultos nós só fizemos durante um ano, depois nós priorizamos as crianças e fizemos as atividades com as crianças entre 2006 e 2009, foram 3 anos ininterruptos. Em 2010, a Prefeitura de São Paulo, na gestão do Kassab, resolveu transformar essa ONG numa escola de educação infantil. Resolveu transformar aquela ONG numa escola. Uma escola sistematizada, com currículo, com horário, etc, etc. O que aconteceu? Nós não podíamos mais fazer trabalhos com eles, porque eles tinham que cumprir um currículo, tinham que cumprir toda uma série de exigências que a própria escola, que a própria estrutura da Secretaria Municipal de Educação de São Paulo assim o exigia. Então, nós não conseguimos retomar o trabalho com eles de 2009 até 2013, quando a prefeitura resolveu desistir de fazer a escola, porque a comunidade não queria aquela escola, a comunidade queria que voltasse à ONG do Projeto Girassol, a organização não governamental. E aí o movimento deles, que eram muito organizados, junto com os metodistas, conseguiram retomar a ONG para a sede da escola, para a sede onde eles tinham construído, porque eles tinham construído, a própria ONG construiu a sede da escola. Então aí nós começamos, eu vou passar o outro PowerPoint. Entrou para vocês? Entrou? Ok. Aí nós começamos uma nova fase que a gente conseguiu desenvolver durante 3 anos, 2014 a 2016. E que nós tivemos a possibilidade de apresentar esse trabalho num congresso de museus universitários de difusão cultural que houve na Universidade de La Plata, na Argentina, em 2017, que nós chamamos de A Comunidade, a Universidade e a Cidade por meio do olhar das crianças da São Remo, o trabalho educativo do MAI. Então, eu tive todo o apoio do Maurício e dos nossos estagiários e retomamos a atividade com a ONG, do Projeto Girassol. E aí nós descobrimos que eles trabalhavam com as crianças... não está indo? Por que não está indo? Não está passando. Ah, tá. Eles trabalhavam 3 anos, cada ano com uma perspectiva, com um tema. O primeiro ano era quem eu sou, porque eles eram crianças que, como eu falei para vocês, se eles estudassem à tarde, eles ficavam de manhã nessa ONG. Se eles estudassem de manhã, eles ficavam à tarde. Mas durante esses 3 anos, eles tinham diversas atividades. Eles tinham aula de violão, eles tinham aula de canto, eles tinham aula de religião, eles tinham aula de cerâmica, as mães tinham aula de corte e costura, de bordado, tudo que pudesse ajudar em agregar atividades sustentáveis, porque eles pudessem vender no final do ano, através dos chamados bazares, e arrumar um pouco mais de dinheiro para as suas famílias que eram muito, muito carentes, né? Nem preciso reforçar isso para vocês. E nós tínhamos crianças muito problemáticas também. Não era só uma atividade que nos dava prazer. Nós tínhamos crianças extremamente que tinham uma relação muito violenta entre elas, porque, claro, reproduzia muito também o que acontecia nos seus lares, né? Nós tínhamos crianças que eram criadas pela avó, porque a mãe estava presa e o pai havia morrido por conta das drogas, né?
ou estava preso por causa do tráfico. Então, eram histórias muito terríveis. Tínhamos crianças que sofriam violência em casa, violência de qualquer tipo. Tínhamos crianças que tinham problemas de fala, que tinham problemas de total falta de autoconfiança. Então, nós tínhamos uma criança essa criança era muito duro de lidar, muito duro para nós também, porque ela falava o tempo inteiro que ela não era capaz. Eu não entendo, eu não sou capaz, eu não entendo, eu não consigo acompanhar. Era muito duro para a gente. E a gente foi percebendo que era algo mais psicológico do que propriamente uma deficiência de aprendizagem, né? Era algo da sua autoestima que era muito baixa. Então, tinha vezes que a gente ficava muito, muito mal com a atividade, né? E tinham dias que eram muito, muito, muito positivos, porque a coisa rolava muito bem, se desenrolava muito bem. Então, para trabalhar esse primeiro aspecto, quem sou eu, as oficinas foram fundamentais. Sempre as oficinas tinham um caráter muito lúdico. Tinha que ter um caráter muito lúdico para eles, porque era uma estratégia fundamental para mantê-los atentos e participativos. Então, nós usávamos muitas atividades relacionadas com desenhos, pinturas, corte e cola, pintura corporal, atividades por meio de objetos. O primeiro ano era quem sou eu? Quem sou eu através da música? Quem sou eu através do desenho? Quem sou eu através da pintura? Como é que eu posso me definir? Como que eu quero que os outros me conheçam? Então, a partir desse tema, né? Hoje houve um declínio, a comunidade tem entre 12 a 15 mil habitantes, não existe um censo exato, né? Nós estamos já há 11 anos sem censo no Brasil, parece que vai ter o censo ano que vem. Nós tivemos o apoio de vários estagiários, como sempre, e estabelecemos algumas dinâmicas. Então, por exemplo, quem sou eu? Para falar de mim, como é que eu me represento através de um desenho, através de colagens, através de revistas, enfim, fizemos várias atividades para que eles pudessem falar dele através do desenho. E depois eles se apresentavam por meio do desenho. Todas as atividades que redundavam em alguma produção de algum objeto, eles eram guardados, esses objetos, porque nós tínhamos a intenção de fazer uma exposição no final do ano, na escola, na própria escola, e abrir para toda a comunidade. Então, eles foram fazendo várias atividades, máscaras, cerâmica, enfim, né? Faziam questão de serem fotografados com seus objetos, com sua produção, né? E no segundo ano se trabalhava quem era o outro. Quem era o outro? Quem era essa pessoa que vive comigo? Era uma estratégia para também tentar diminuir essa violência, porque volta e meia os meninos estavam se estapeando, volta e meia, e sempre eram os meninos, né? Que se estapeavam muito. E a gente tinha que interferir, porque senão era complicado. E começamos, então, a achar que seria interessante também conhecer outros espaços museológicos de São Paulo, para que eles pudessem sair também do espaço deles e conhecerem a cidade, o direito de viverem na cidade. Porque eles nunca saíam do espaço deles. O máximo que eles podiam conhecer era a cidade universitária. Porque os pais trabalhavam numa jornada absurda de 15, 16, 17 horas, finais de semana não podiam sair, né? Porque os pais também trabalhavam, às vezes até no final de semana, e tinham muito medo da violência. Então, os avós seguravam muito, então o máximo que eles podiam ir, às vezes, na cidade universitária. Então, nós conseguimos ônibus da universidade, gratuito, conseguimos visitar esses espaços gratuitamente, e nós os levamos para esses outros espaços, aproveitando a experiência que tivemos com os adultos que conheceram o Museu do Butantã e o Museu Paulista. Então, eles visitaram outros espaços da cidade de São Paulo. Eles conheceram o Paço das Artes, o Centro Cultural Tomi Otaki, conheceram o Museu de Arte Contemporânea, que estava já fora do campo, no bairro do Ibirapuera, né? Aí vocês têm algumas fotos. O Centro Cultural Tomi Otaki, que é um centro cultural privado, ele fez uma exposição chamada Histórias Mestiças, que teve a curadoria da antropóloga Lilia Schwartz, e teve acervo do MAI nessa exposição. Então, nós pudemos também levá-los a esse espaço, ao Paço das Artes, que agora virou... o Paço das Artes saiu do campus e aí virou as instalações do Museu do Instituto Butantã, né? O instituto que produz vacinas em São Paulo, e tem museu também. Enfim, visitamos outros espaços museológicos de São Paulo,
Aí está a exposição da Lília Schwartz, que teve a curadoria da Lília Schwartz, chamada Histórias Mestiças, né? E fizemos uma atividade muito interessante, que foi uma atividade sobre com uma aluna indígena do curso de História da USP, uma aluna chamada Maria Cubo, de um grupo Curo, um grupo indígena da Amazônia. Ela fazia história, trabalhava com história oral, e ela se predispôs a fazer uma oficina de pintura corporal nas instalações do Girassol, do Espaço Girassol. E esse foi um dia muito triste, porque tinha havido um roubo numa rua próxima da Universidade de São Paulo, e o ladrão que fez o roubo fugiu para dentro da comunidade. E a polícia entrou com toda a violência característica e queria levar o diretor da escola, que era professor de capoeira, e que não tinha nada a ver, ele foi confundido com o ladrão. A comunidade ficou 1 hora protegendo o Adelvan, dizendo que ele não podia ser levado porque ele não era ladrão, ele era o diretor da escola e era morador, professor de capoeira. E a polícia, depois de 1 hora, se convenceu que ele não era o ladrão. Então, nesse dia, as crianças foram avisadas para não irem para o Girassol, porque era violenta, estava perigoso andar pelos becos, porque a polícia estava procurando os assaltantes. Então, poucas crianças foram. Foi uma pena isso. E depois ele fez esse depoimento lá no MAI, numa semana que nós organizamos com a Cristina, sobre o projeto, e ele pôde falar desse dia triste para ele. Mas ele falou sem nenhuma frustração. Ele falou como uma realidade nua e crua que acontece cotidianamente nesse espaço, né? Então, nesse dia, nós tivemos uma experiência muito interessante. Foram apenas 6 crianças, mas ela levou os seus 2 filhos, a Márcia Cubo, e ela pôde fazer essa atividade com a gente de pintura corporal. Foi muito interessante. Então, o Maurício, a nossa estagiária, fizeram pinturas com genipapo, né? E as crianças puderam sair falando um pouco da questão indígena, se sentindo um pouco indígena, sentindo um pouco o que era a cultura do outro. Foi muito interessante. Ela falou um pouco do que era ser indígena e ser indígena que estuda, que não era a maioria das pessoas do grupo dela, enfim. E aí algumas visitas que fizemos aí a nossa reserva técnica visitável, né, com objetos da arqueologia amazônica, né, dos Marajoara, dos Tapajônicos. Puderam visitar também os nossos espaços que nós chamamos puderam conhecer os bastidores do MAI. Então, puderam visitar um laboratório, que isso não é espaço para visitação para o público. Aí estão os pesquisadores, né, que os alunos de pós-graduação, o MAI é a série do curso de arqueologia, de mestrado e doutorado, e da museologia. As crianças puderam entrar nos laboratórios, os alunos apoiaram que eles entrassem e os orientaram o que eles faziam. Então, aqui eles estão conhecendo um laboratório de cerâmica, aqui estão conhecendo o nosso laboratório de material esqueletal, né? E todos os funcionários e todos os alunos queriam participar e queriam ajudar. Isso foi muito legal porque deu uma chacoalhada no museu, né? E, efetivamente, a pergunta era, então, para que todo esse acervo, né? Por que as crianças moradoras de uma comunidade não podem conhecer, cujos pais trabalham na nossa universidade? E o terceiro eixo, que era o terceiro ano, era o mesmo grupo em que nós trabalhamos durante 3 anos, foi muito positivo por causa disso. O tema era como posso atuar como agente de mudanças da minha comunidade. Então, além de visitar outros espaços, nós começamos a perguntar para eles o que eles gostariam de fazer para mudar, ou que eles gostariam de mudar naquele espaço. O que eles gostariam que tivesse naquele espaço, que fosse que tivesse mais área de lazer, que fosse um espaço mais digno de moradia, né? Então, muitos falaram, a maioria falou que o grande problema da comunidade era o lixo que se acumulava em algumas áreas e que, às vezes, os funcionários da limpeza não levavam da maneira que deveriam levar, né? Então, que aquilo trazia mau cheiro, aquilo era muito feio, que aquilo trazia ratos, eles tinham medo dos ratos, etc, etc. Então, nós fizemos um levantamento do que eles queriam fazer. E aí tivemos a boa colaboração e a ideia de trabalhar com o fotógrafo do nosso museu, que é o Ader. O Ader se predispôs, que é esse rapaz aqui,
negro, né, de óculos. Ele falou, eu faço uma atividade do que é fotografia com vocês. Então, ele fez toda aquela brincadeira da fotografia através de uma caixa, né? Que é uma estratégia, já vi muitos museus fazerem isso. As próprias crianças saírem fotografando o que elas acham significativo no espaço no qual elas moram, né? A câmara escura, tá? Então, elas foram levando a gente, mostrando onde é que tinham problemas e quais os espaços que elas gostavam. Então, por exemplo, elas gostavam do campo de futebol, elas gostavam do circo-escola, elas gostavam do MAI e elas gostavam do supermercado. E aí nós perguntamos, mas por que vocês gostam do supermercado? Eles levaram a gente até um supermercado aqui em São Paulo, que é famoso, que tem perto da comunidade. Elas falaram, porque no dia que meu pai recebe, ele nos leva lá para comprar as coisas gostosas de comermos, né? Iogurte, bala, chocolate, sorvete. Então, para eles, o supermercado era um lugar de importância. E nós fomos fotografando com eles esses lugares, né? E depois cada um recebeu uma câmera descartável que o Ader tinha no seu depósito e a gente conseguiu doar uma para cada criança. Nós os levamos para a Praça da Sé, em São Paulo. Nós os levamos ao edifício Martinelli, que foi o primeiro arranha-céu que teve em São Paulo, que foi criado na década de 30 por um engenheiro italiano chamado Martinelli, e para provar que o edifício não cairia, ele foi morar no último andar. E lá foi feito um museu. E as pessoas podem visitar o Martinelli e ter uma visão maravilhosa, uma vista maravilhosa da cidade de São Paulo. Então, nós levamos as crianças até lá. E foi a primeira vez que eles saíam do bairro para conhecer o centro da cidade de São Paulo. A Catedral da Sé, o Centro Cultural Banco do Brasil, o Centro Cultural da Caixa Econômica. Enfim, foi algo impressionante, né? E nós também mapeávamos com eles quais eram os lugares que eles estavam conhecendo. Tudo isso foi sendo registrado, porque nós tínhamos a intenção, desta vez, de fazer uma exposição no MAI. Já tínhamos feito uma exposição na escola e agora queríamos fazer uma exposição no MAI. Parecia que para nós também era um grande desafio. Mobilizar a comunidade da ONG no MAI e também mobilizar os próprios funcionários e docentes do museu, né? Nós queríamos também mexer com essa relação. A partir do olhar deles, né? Então, aí está um pouco essa foto, né, deles fotografando, enfim, tudo isso, né? E perguntando, e através do conceito de paisagem cultural, que é tão caro também para a arqueologia, para a geografia, né? Quais eram as paisagens culturais estabelecidas por diferentes sujeitos que vivem nesse território que muitas vezes quer ser invisibilizado, que é essa comunidade que mora ao lado da universidade. Então, olha o contraste, o campus todo verde, todo bonito, né? Quando eles chegam para fazer um piquenique e nós andando pelos becos para eles fotografarem quais eram os principais problemas. E note-se, né? Essa ONG do Girassol, ela abre espaços. É claro, eles me veem entrando na comunidade, eles sabem que eu não sou da comunidade. E sempre existe alguns códigos para você andar dentro dessa comunidade, como todos nós sabemos. Então, eu já não tenho mais cara de estudante, né? Já passaram alguns tempos, mas alguns moradores vinham e chegavam e falavam, aonde você está indo? Quando você fala, estou indo no Girassol, as portas se abrem. Ninguém mexe com o Girassol, né? O Girassol é uma abertura de perspectiva, de rumos, enfim, de afetos, né? Ninguém mexe com a gente, né? Por quê? É um espaço tenso, porque as drogas são vendidas durante todo o dia, em qualquer lugar. E, às vezes, a gente podia ser confundido com um estudante que estava indo atrás de droga. É uma realidade, né? Mas a gente diz, não, estou indo ao Girassol fazer um trabalho com as crianças. Ok. Vai e é protegido. Alguém fica te olhando para você ir e voltar em segurança, né? Então, eram momentos muito interessantes. Então, os lugares que eu falei para vocês que eles gostam, que eles elegeram, o campo de futebol, que já é um barro puro, quando chove fica intransitável, a própria escola, né? O circo-escola e o supermercado, que eu falei para vocês que eles gostam também. Então, eles fotografaram também, nós fomos andando com eles. Eles foram nos guiando pelo espaço, eles foram nos orientando pelo espaço da comunidade.
Ao final, montamos a exposição. Então, aqui eu quero mostrar algumas fotos. A montagem da exposição na São Remo, junto com eles, com todos os registros que fizemos com eles, os objetos que eles produziram e como eles queriam que eles mostrar esses objetos, essas fotos para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus tios, porque ia ser a grande festa do final do ano que a comunidade se reúne. Aí vem o pastor, o metodista, vem a professora de música, a professora de canto, o professor de capoeira, de balé, etc, etc. Então, nós conseguimos a participação da nossa museóloga, a Viviane Vermelinger, que é formada em museologia pela Unirio e é nossa museóloga do MAI. E fez o mestrado também lá no MAI com a gente, né, com a Marília. E ela já tinha trabalhado no Museu Antropológico da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis, e ela passou no concurso e ela falou, eu quero trabalhar com vocês também. Isso foi muito interessante, né? Nós começamos a mobilizar também as pessoas de dentro para participarem junto. Ela falou, e eles vão dizer para mim o que eles querem expor e como querem expor. Então, os objetos que eles fizeram, as fotografias, né? Usamos muitas fotos, eles queriam se ver nas fotos, aí era o banner que nós fizemos. O Adelvan, que eu falei para vocês, que foi confundido como um criminoso pela polícia, ele está aqui, ó. Ele é o terceiro que está com essa camiseta aqui com o emblema do Palmeiras, estão vendo? É a terceira fileira, esse rapaz aqui que está sorrindo, que está com uma blusa meio cinza, meio azul, não sei dizer essa cor. Mas ele é o diretor da escola e ele é professor de capoeira. Tá? É uma pessoa sensacional, incrível. Uma pessoa extremamente afetiva, enfim. E aí colocamos as crianças, alguns objetos do nosso acervo, e eles presentes, chamando o convite da exposição. E o dia da abertura da exposição, que foi um 14 de dezembro, onde toda a festa da escola aconteceu no museu. Isso foi um sábado que começou às 13h e foi até às 17h, foi algo impressionante. Foi algo muito legal. A Cristina era a nossa diretora, franqueou o espaço. Não, foi 16, foi em 2016 isso. E a Cristina deu autorização para a gente usar o espaço e foi um momento muito interessante. Então, aqui estão todos aqui, e eles fizeram a maquete da cidade imaginária. O que era a cidade imaginária? O que eles queriam que tivesse na favela? O que eles acham que fazia falta? Então, eles construíram uma maquete da cidade imaginária na favela. Eles construíram onde eles queriam que tivesse uma piscina, eles queriam que tivesse um cinema, eles queriam que tivesse um parque e queriam que tivesse um lugar para empinar pipa sem os gatos. Gatos são aquelas ligações clandestinas de televisão e de ligação elétrica que se faz nas favelas. Eles chamam de gato, aqui a gente em São Paulo chama de gato, né? São ligações clandestinas que muitas vezes ocasionam incêndios nas favelas, né? Porque são algo que provoca curto-circuito. Então, aí vocês têm a equipe toda, né, das crianças, uma das coordenadoras do projeto, a professora, e essas crianças que nós acompanhamos por 3 anos. Então, tem a maquete aí, onde tem a piscina, os espaços imaginários. Então, foi o dia da abertura, a gente tinha algumas como é que chamava isso? Eu esqueci o nome. Nós, por falta dos espaços, né? Porque o museu também sempre vive em reforma, nós alugamos umas tendas para fazer as atividades. Então, os pais estão aí no dia da festa da inauguração, da festa de final de ano e inauguração da exposição. Então, nós pensamos algumas questões, né, para pensar entre nós. O direito à cidade, o direito de liberdade de ir e vir, que eles têm o direito de conhecer esses espaços. O que são os museus? Os museus que compõem esses espaços significativos, né? Essas paisagens culturais que são fluidas, se estabelecem por relações entre a diversidade dos sujeitos e seus territórios. E tive a oportunidade de ler um texto que me chegou às mãos, porque eu dou aula no curso de mestrado da Universidade Andina Simón Bolívar, no Equador, na cidade de Quito. O Equador também criou um curso recentemente de mestrado. Antes era especialização, agora virou um curso de mestrado. E uma aluna que trabalha no Museu da Cidade, ela me deu um livro chamado... não vou me lembrar. Eu já lembro o nome do livro e já falo para vocês.
O livro chama-se Contradecires, em espanhol, Contradecires una misma. É um livro que reúne alguns educadores de museus europeus que ampliaram essa possibilidade de trabalhar com comunidades outras, né, pela América Latina, especialmente eu vou citar no final dos slides tem o nome da autora, mas Nora Landkamer, que é uma artista plástica que trabalha com educação em museus de arte, o campo dela é mais as artes plásticas, e ela trabalha com comunidades na América Latina, ela trabalha com comunidades indígenas também, e a questão do museu. E eles têm essa definição do que seria mediação comunitária colaborativa. Esse é o termo que eles utilizam para trabalhar com comunidade de maneira colaborativa. E hoje a palavra colaborativa virou arqueologia colaborativa, museologia colaborativa, curadoria colaborativa, né? A colaboração virou um método de trabalho com comunidades. Isso me chegou às mãos por essa aluna do mestrado em museologia da Universidade Simón Bolívar, Universidade Andina Simón Bolívar, do Equador. E ela me mostrou todas as experiências que o Museu da Cidade de Quito realiza com comunidades de senhoras da terceira idade e uma comunidade de prostitutas que vivem na cidade de Quito, que eu achei um projeto sensacional, incrível o que elas realizam lá. Vocês veem, a gente está na América Latina e a gente não conhece o que vem acontecendo. Então, quando ela me mostrou essas atividades, eu fiquei impressionado. É algo porque as prostitutas passaram a ser respeitadas na cidade, porque elas passaram a falar de si nessas atividades que o Museu da Cidade de Quito abre para eles. E o museu é impressionante, o museu é incrível também. É um museu muito interessante, que fala da história, não só da história da criação da cidade no século XVI, mas ela fala da cidade hoje, passando por todas as mudanças que a cidade de Quito está passando, né? A questão indígena, a questão das greves, da grande greve que teve há 3 anos atrás. Eles começaram a falar sobre... Eles queriam cobrar mais caro o diesel, e os indígenas se rebelaram, as comunidades indígenas vieram até Quito, foram enfrentar a polícia. Isso já está nas disposições deles, eu achei incrível isso. Então, cada vez que eu vou... Eu dou aula na Colômbia e dou aula no Equador. Na Colômbia, já desde 2008, né, no mestrado em museologia da Universidade Nacional da Colômbia. Eles têm projetos que são muito interessantes com comunidades, e comunidades longínquas, não é só em Bogotá. É também no Caribe colombiano, enfim. Depois eu converso mais com vocês sobre isso, se alguém tiver interesse, enfim. Recentemente, a gente publicou um capítulo de livro sobre, eu, professor Willy, que coordena a museologia da Colômbia, sobre um museu dedicado à memória das vítimas do conflito armado na Colômbia, que é um museu chamado El Mochuelo, que foi inaugurado em 2019, desculpem, no Caribe colombiano, perto da cidade de Cartagena, que é um museu impressionante, feito pela comunidade para chamar a atenção das questões do conflito armado nesse país que não se resolve e já levou à morte mais de 250 mil pessoas. Depois eu posso falar para vocês sobre isso também. Porque esse processo da museologia comunitária, da museologia decolonial, enfim, ela está vindo com uma força muito, muito fértil na América Latina. Então, aí fica para nós o que é esses desafios, né? Os desafios de trabalhar a relação entre museu e comunidades de pessoas em situação de vulnerabilidade social. Nós não temos a fórmula. Nós fizemos 2 grandes experiências, né, com adultos e com crianças, e tivemos a sorte de, 2018, a Pró-Reitoria de Graduação da Universidade de São Paulo abriu um edital chamado Aprender com a Comunidade. E oferecia que as unidades, inclusive, não só as unidades de ensino tradicionais, como escola de medicina, direito, engenharia, etc., mas os museus também pudessem apresentar projetos que apresentassem propostas para trabalhar com comunidades. Então, nós apresentamos uma proposta, mas tinha que ter três instituições
partícipes. Então, nós convidamos o Museu de Arte Contemporânea e convidamos o Museu de Anatomia Veterinária para se juntar no nosso projeto. Tínhamos boas relações com os educadores do Museu de Arte Contemporânea e muito boa relação com o Museu de Anatomia Veterinária, que é o Maurício. Muitos de vocês devem conhecer o Maurício, não o Maurício Cândido, não o Maurício André, que é meu orientador, mas o Maurício Cândido da Silva, que já tinha trabalhado no MAI, no Museu de Zoologia, agora está no Museu de Anatomia Veterinária. E eles toparam. E aí nós ampliamos a possibilidade de trabalhar 2 novos museus, que seria um museu de História Natural, um museu de Anatomia Veterinária, um museu da área de Ciências Biológicas e um museu de Arte Contemporânea. O projeto foi aprovado, nós tivemos aprovado $6 mil, mais ou menos, no câmbio de hoje. Eles financiaram todo o projeto para a gente, conseguimos, mas a condição era que nós tivéssemos 3 alunos da universidade também envolvidos no projeto, mas especificamente para trabalhar nesse projeto. Então, a maior parte do projeto era para o pagamento desses estagiários. E a outra parte era para a gente fazer uma grande exposição também no final do ano. Ele demorou 1 ano e meio dentro da comunidade. Então, dessa vez, a terceira e última fase, os nossos objetivos eram democratizar, então, o acesso do museu, com vistas à inclusão de grupos sociais marginalizados no convívio de instituições culturais, ampliar o potencial educativo dos museus a partir de desenvolvimento de projetos com preocupações inclusivas, possibilitar aos bolsistas participantes do projeto o contato com a educação não formal como campo profissional. Os bolsistas são os alunos de graduação. E contribuir para a formação do cidadão e agente de transformação por meio de ações de construção de saberes e práticas com especial ênfase para lidar com comunidades em situação de vulnerabilidade social. O projeto foi aprovado, o pró-reitor achou interessantíssimo o projeto, no dia de conceder os valores do projeto, achou muito interessante. Ele, que não era da área de museu, nem era, é um médico, ele gostou muito, falou, vocês não podem desistir, mas tinha que ser um projeto que já tinha começado, né? Então, que estratégias nós elegemos, né? Também continuamos com as oficinas, dessa vez com 3 áreas de saber, trabalhando em diversidade cultural a partir do acervo do MAI e das atividades que o MAI pode estabelecer, a biodiversidade, o Museu da Anatomia Veterinária, e as poéticas visuais com o Museu de Arte Contemporânea, utilizando a cultura material como eixo transversal, ou seja, um tema que pudesse estabelecer uma relação transversal com as 3 instituições. E a grande intenção era fazer uma exposição museológica no final do ano, na sede da escola. Aí estão alguns aspectos da visitação do Museu da Anatomia Veterinária, que é um museu muito visitado também por escolas. E aí, no segundo mês do projeto, tivemos uma desistência. Esse educador, que era o Márcio, acho que é Márcio o nome dele, não me lembro, agora me faltou o nome dele, ele não suportou trabalhar, porque ele era um aluno de biologia que tinha tido uma história na infância de muita privação, né? Ele também tinha morado numa comunidade. E ele falou, olha, eu consegui sair de lá, meus pais saíram de lá, eu não consigo olhar e ver as mesmas histórias se repetindo, eu não tenho mais estômago para ver. Ele é uma pessoa muito sensível e veio pedir muito, chorando, pedindo desculpas, que ele não podia mais continuar trabalhando nesse espaço. Porque olhar para essas crianças e ver os problemas que elas tinham, fazer ele remontar algumas questões do passado dele que para ele eram muito fortes. Então ele pediu para sair do projeto, nós respeitamos, obviamente, e contratamos um outro aluno de biologia. Tinha que ser um aluno de biologia, um aluno de ciências humanas e um aluno de artes plásticas. Então, aí, visitando nova exposição do Museu da Anatomia Veterinária, que também era uma grande sensação por conta dos esqueletos, a criançada adora isso, animais. Eles puderam conhecer como é que os animais da escola da faculdade de veterinária são alimentados, são cuidados. Então, a gente trabalhou as especificidades de cada área do conhecimento, na veterinária, nas artes plásticas e na arqueologia e na etnologia, né? Aí tem os aspectos da visita ao MAI. No MAI eles puderam visitar a exposição que foi concebida pela Marília, pelo Maurício, pela Carla e pela Viviane, que é a Resistência Já, que é uma exposição, pela primeira vez nós fizemos uma exposição com a participação de 3 grupos indígenas que vivem no interior do estado de São Paulo, que são os Guarani Andeva,
os Caingangue e os Terena, né? Uma exposição nessa perspectiva também colaborativa. Eles participaram da seleção do acervo, eles participaram da montagem da exposição e eles estão fazendo também o trabalho educativo. Então, e eles também, a cada vez por mês, um cacique e um pajé vêm fazer o trabalho educativo na exposição. E eles quiseram também conhecer as crianças do Girassol. Então, eles foram fazer atividades também com as crianças no espaço do Girassol. Adoraram as crianças adoraram eles, enfim. Para as crianças, ouvir falar indígena era só no livro didático, né? De repente, eles estavam com um pajé e um cacique, né? E eles vêm e ficam uma semana conosco e participam da mediação das atividades nessa exposição. Infelizmente, veio a pandemia no começo de 2020, nós não pudemos fazer a exposição, não havia como, a comunidade teve perdas irreparáveis também. Nós nos mobilizamos para ajudar com cestas básicas, com o que era possível. O que nós conseguimos fazer foram alguns vídeos com base nas fotografias e nos registros das visitas que fizemos nas instituições. E mandamos para o Girassol, e o Girassol ficou... Mas aí, assim, como difundir isso? Porque a maioria deles, 99%, não tem sequer um computador. Não tem sequer ligação com a internet, né? Não tem a rede. Mas, enfim, visitamos os espaços do museu, visitamos o Museu de Arte Contemporânea, adoraram essa escultura, esse objeto aí do gato no Museu de Arte Contemporânea, trabalhamos a questão dos animais nas 3 áreas, enfim, alimentação, enfim. Fizemos uma série de atividades que, para terminar, hoje a gente adota essa denominação, né? essa ideia, esse conceito da mediação colaborativa como campo de ação. Para ampliar um pouco esse conceito tradicional de mediação, apenas de que o mediador ele faz a mediação com grupos que visitam dentro do espaço expositivo, né? Nós já avançamos muito nessa discussão, nós sabemos que a mediação não é apenas transferência de conhecimento, não é a concepção bancária de educação do Paulo Freire, mas basicamente, deixa eu trocar aqui, está acabando a bateria, deixa eu colocar mais aqui a bateria, senão vai acabar. Mas adotamos, então, essa perspectiva de trabalhar com as comunidades, né? E essa comunidade, fundamentalmente, ela é possível de se trabalhar porque ela está do nosso lado, né? Ela faz parte das pessoas que trabalham na universidade. Elas não podem seguir sendo pessoas invisíveis, porque são pessoas que batem na nossa porta todos os dias. Elas convivem com a gente, são pessoas que trabalham, né? Que vivenciam o museu, são cidadãos, né? Enfim. Então, nós adotamos esse conceito, né, da mediação colaborativa como um campo de ação, porque a gente acredita que somente o diálogo com o diferente, somente o diálogo com as diferenças culturais, com a diversidade das diversas etnias, classes sociais que convivem conosco no nosso espaço, é que a gente vai conseguir fazer efetivamente um projeto, um trabalho que seja de construção coletiva de conhecimentos. Então, esses 2 autores, que são equatorianos, o Cevallos e a Makarov, elas definem que esse modelo evidencia a disputa que existe entre formas dominantes de produção e representação do conhecimento e a transmissão de valores culturais versus a busca de formas alternativas de construção e apropriação coletiva do conhecimento, em especial aquele que é o resultado do diálogo intercultural entre os saberes que resultam desse processo. Então, nós publicamos um artigo assumindo essa perspectiva de trabalho educativo da mediação comunitária colaborativa, como uma modalidade de atuação que parte do estabelecimento de um projeto conjunto entre diferentes atores, quer sejam os atores que trabalham nos museus ou os atores que estão na comunidade. Mas esse projeto tem que ser conjunto. Esse projeto não pode ser um projeto imposto pelo museu para essas comunidades. Eles têm que ser construídos coletivamente, num processo constante de diálogo, de idas e vindas, que não é fácil. Não é fácil. Veja, nós começamos em 94. Nós estamos chegando nesse modelo hoje.
considerando distintos interesses, relações de poder que permanecem, sem dúvida nenhuma, no interior dos museus e, claro, nas comunidades, e que pode trazer modificações efetivas para todos os envolvidos, especialmente a comunidade com a qual se trabalha e a ressignificação do museu. Quer dizer, quando a gente entra para fazer um trabalho com essa perspectiva e com esses desafios, a gente não é a mesma pessoa. A gente não entra da mesma maneira, a gente não sai da mesma maneira que a gente entrou. Assim como quando a gente faz um trabalho de uma exposição colaborativa também, né? Foi fundamental estabelecer essa estratégia de trabalhar com as pessoas do museu que nunca tinham se aproximado do educativo. O fotógrafo, a museóloga, os pesquisadores. Quando nós fizemos a primeira exposição lá na sede da Associação de Moradores, muitos arqueólogos foram visitar a exposição. Nunca tinham entrado nessa comunidade. E tinham medo, efetivamente medo de entrar lá, né? E no dia da inauguração a gente fez um barulho grande, né? Com música, com comida, com, enfim, muita festa, né? Para que as pessoas pudessem se aproximar desse espaço. Porque sempre é aquela história, a universidade fala que trabalha com cultura e extensão, mas na hora do vamos ver, né? As primeiras comunidades que são prejudicadas são essas. Por exemplo, quando eles começaram o processo de desmonte do hospital universitário, que servia para essas comunidades. E ele foi sendo desmontado, desmontado, que eu digo ele queria-se que o hospital voltasse a ter uma vocação para ser um hospital escola, um hospital pesquisa. E aí foram fechando os espaços de atendimento para as mulheres que estavam grávidas, enfim, para vários atendimentos, várias especialidades fecharam. Claro que quem mais precisa sempre é o mais prejudicado. É uma lógica absurda que nós temos aqui no nosso país. Mas que nós, né, na medida do possível, das nossas forças, a gente consegue sempre estar do lado deles agora. E a relação, efetivamente, a gente tem a certeza de que hoje, eu não vou dizer que a comunidade inteira vai visitar o museu, mas hoje eles sabem o que tem dentro do museu e sabem que podem entrar lá, não apenas para tomar água e usar o banheiro, mas eles sabem que podem ter a visita numa exposição aberta para eles, né? Finalmente o museu parece que passou a fazer parte de um imaginário que antes não sequer fazia parte desse imaginário. Hoje ele se aproximando, nós nos aproximamos deles. Fizemos uma avaliação ano retrasado com essas crianças que ficaram os 3 anos com a gente. Poucos tinham ido a outros museus. Alguns foram no Catavento, que é um museu de ciência em São Paulo, outros foram no Museu da Imagem e do Som, e os outros foram no Museu do Futebol, né? Por razões óbvias. Mas, assim, foi muito interessante ver como é que estão essas crianças hoje. Elas continuam estudando, elas continuam tendo boas recordações do museu e falam que, se a escola, hoje elas estão no ensino médio, terminando o ensino médio, se a escola leva para o museu, eles vão e sabem o que é um museu. Então, e que até os professores se surpreendem com eles acabaram tornando o museu algo que faz parte do seu dia a dia, algo que acabou se tornando uma instituição íntima deles. Então, era isso que eu tinha para falar para vocês. Não sei se eu falei demais, mas era isso que eu tinha para falar para vocês. Agradeço a atenção.